Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. E hoje nós vamos meditar na palavra, meus queridos irmãos, para entendermos algumas situações que estamos vivendo e que Deus tem nos dado oportunidade, meus queridos irmãos. Nós estamos naquela série 63, é o capítulo 3 de cada livro, cada um dos 60 livros da Bíblia, que tem mais de 3 capítulos. E na série Crescendo com a Palavra. Meus amados irmãos, ao longo dos tempos e das gerações, Deus tem nos dado a oportunidade de fazermos as coisas que Ele quer que nós façamos. Muitas vezes nós não queremos, mas Ele quer. E isso é fantástico, porque Deus nos dá a oportunidade de sermos um com Ele, de sermos Jesus na rua, de sermos as mãos, de sermos os braços, de sermos a mente, né, renovada, né? A nossa mente renovada é a mente de Deus aqui nessa terra, pensando e agindo de acordo com aquilo que Deus faria. O que Deus faria em seus passos, meus queridos irmãos? O livro que nós vamos meditar é o livro de Juízes, capítulo 3, o versículo é do 1 em diante. Nós vamos encontrar, meus queridos irmãos, uma situação bastante interessante, e aí às vezes nós vamos nos identificar com essa situação hoje, nos dias de hoje. Deus nos dá oportunidades, Ele nos dá o presente de hoje diariamente. Diante dessa oportunidade, meus queridos irmãos, nós podemos fazer tudo aquilo que temos para fazer nesses tempos. E essa oportunidade que nós temos de crescer com a palavra, meus queridos irmãos, ela é importante para que a gente possa tirar o ensino da palavra de Deus, o ensino da Bíblia, para que nós possamos compreender a altura, o comprimento, largura e profundidade, meus queridos irmãos. Às vezes, meus queridos, nós vamos ouvir aqui coisas que nós já ouvimos, muitas vezes, mas que nós, às vezes, deixamos que aconteça em nossas vidas. Diante dessa oportunidade, meus queridos irmãos, a forma correta de nós fazermos aquilo que é necessário fazer, ainda quando precisa ser feito, Deus nos dá com muita tranquilidade. Amém? Meus queridos irmãos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para toda vez que nós subirmos o vídeo, você receber em tempo real. O nosso Diário da Fé mudou agora o horário dele, ele está a partir das 11 horas e 17 minutos. E todos os outros eventos ficaram 17 e 2. Quarta-feira, Metanoia, 17 e 2. Sexta-feira, Crescendo com a Palavra, e 15 e 17. Aliás, 17 e 17 no domingo. O nosso culto. E eu quero agradecer a vida de vocês, meus queridos irmãos. Que vocês possam receber agora essa palavra, em nome de Jesus. Povos que ficaram em Canaã. O Senhor Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas, que não haviam tomado parte nas guerras de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar a todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Os povos que ficaram na terra foram os moradores das 5 cidades dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nos montes Líbanos, desde o monte Baal-Hermon até a subida de Amate. Eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse se eles iam ou não obedecer aos mandamentos que eles tinham dado por meio de Moisés. Assim o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus,
dos perezeus, dos heveus e dos jebuseus. E os israelitas casaram-se com essa gente e adoraram os seus deuses. Meus queridos irmãos, esse povo que estava ali, eles queriam ser vencedores nas batalhas, mas eles tinham uma característica muito difícil. E dentro dessa oportunidade que Deus deu àquele povo de pedirem perdão a Deus, essa oportunidade que Deus deu a eles, meus queridos irmãos, ela é bastante interessante, por um motivo simples. Veja que a primeira parte ele fala daqueles povos, né, dos sidônios, de vários povos ali. Mas depois ele coloca uns nomes diferentes: jebuseus, ferezeus. E o que é que significa isso, meus queridos irmãos? É que na vida cristã nós precisamos entender o que Deus está fazendo, como Ele está fazendo e onde Ele está fazendo. Num segundo momento, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para fazermos para as pessoas aquilo que Deus tem para fazer por essas pessoas. Nós precisamos então entender algumas situações. A pergunta que não quer calar, tomando emprestado do Jesus na Rua, do Diário da Fé, é esta: como você tem se portado diante daquilo que a vida tem colocado para você? Você tem sido aquele que tem se dado oportunidade? Você tem sido aquele que tem se dado a si mesmo, né, a oportunidade de agir pela Bíblia, de ler a Bíblia e encontrar uma forma ética e coerente de fazer as coisas? Ou não? Você tem sido aquele que tem feito as coisas na força do próprio braço, para que ninguém possa dizer a você o que fazer, embora você não saiba o que vai fazer? Meus queridos irmãos, é preciso que a gente lembre disso. Então você precisa fazer as coisas de acordo com a sã doutrina. E você precisa entender exatamente isso, meu querido irmão, que você precisa fazer aquilo que é necessário fazer. Às vezes, meus queridos irmãos, nós temos como fazer as coisas corretas, mas nós não queremos fazer. Nós não desejamos fazer. E aí, então, nós nos pegamos de uma forma equivocada. Nós estamos vivendo, meus queridos irmãos, tempos difíceis. Tempos em que o amor de muitos está esfriando. Tempo em que as pessoas estão fazendo as coisas de maneira equivocada. Tempo em que nós não temos a oportunidade de fazer tudo aquilo que nós podemos fazer e devemos fazer. Tempos difíceis. São esses tempos que a Bíblia relata. E essa situação daqueles povos que foram deixados por Deus para treinamento daqueles irmãos israelitas. Aí agora eu vou parafrasear Samuel, que foi Jeremias, aliás. Jeremias foi quem escreveu 1 Reis, né? E como é que você hoje, né, tempos modernos, você tem agido em relação
as coisas que você tem deixado para treinar você na guerra. Sim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas nas regiões celestiais. O que você tem feito? Como é que você tem feito para o seu treinamento? Porque às vezes, meus queridos irmãos, nós temos que fazer algumas atividades e nós não fazemos. É como se nós deixássemos ali para nos treinar. Os seus pais pedem que você faça uma coisa e você não faz. O seu líder pede que você faça uma coisa e você não faz. A sua esposa pede que você faça alguma coisa e você não faz. E nesse momento, meus queridos irmãos, nós precisamos compreender exatamente isso. Aquilo que nós temos oportunidade de fazer é para nós fazermos. E nós temos que fazer muitas vezes para o nosso crescimento. É o nosso crescimento que vai acontecer a partir dali. Não são as pessoas que vão crescer, mas somos nós que vamos crescer. E nós precisamos compreender exatamente esse crescimento, meus queridos irmãos. Às vezes nós não queremos ter essa oportunidade, usufruir dessa oportunidade, porque nós estamos envoltos em nossos próprios delitos e pecados, em nossa própria situação divergente, que nós não conseguimos fazer as coisas da forma correta. Meus queridos irmãos, é necessário que a gente tome uma postura diferente. As pessoas têm que entender quem nós somos, mas eles têm que entender quem nós somos, nós ainda estando calados. E diante desse exposto, meus queridos irmãos, a oportunidade que Deus nos dá é exatamente essa, é de crescermos em meio à crise. Nós lançamos uma palavra no mês passado, crescendo em meio à pandemia. Nós precisamos crescer. Não crescer como o mundo quer que a gente cresça, mas eu vou lançar uma outra palavra, discernindo em meio à pandemia, para que a gente possa, meus queridos irmãos, tomar uma posição. Assim como Deus deixou aqueles povos para que o povo hebreu fosse treinado na guerra, mas era a obediência que Deus estava querendo. E hoje Ele quer de nós também a obediência, meus queridos irmãos. Essa é a obediência que Deus está sugerindo para nós. Me obedeça, meu filho, me obedeça, minha filha, para que você cresça e tudo lhe vá bem. É necessário, meus queridos irmãos, que a gente cresça nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade. É necessário que a gente cresça espiritualmente e como filho de Deus. É necessário, meu querido irmão, que a gente tome uma posição ética e coerente diante daquelas coisas que nós precisamos fazer. Desejamos fazer. Meus queridos irmãos, é preciso que você tome uma postura diferente daquela que você tem tomado, para que você seja um com Jesus Cristo, através do Espírito Santo que mora dentro de você. Amém, meus queridos irmãos, muito obrigado. Eu declaro sobre a sua vida um final de semana de bênçãos, que você possa receber de Deus tudo aquilo que você tem buscado. Congregue. Se você tiver oportunidade, assista o culto da Igreja Comunidade Jesus na Rua. Em nome de Jesus, assista a nossa live lá na quinta-feira, às 20 horas, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, deixe o seu like
e ative o sininho para na hora que nós fizermos o vídeo, o YouTube lhe avisar de que nós estamos com mais um trabalho novo. E acima de tudo, meus queridos irmãos, tem um número Pix aqui embaixo que vai aparecer para você. Faça uma doação, meus queridos irmãos, seja de que valor for. Declare quem você é em Cristo, dizimando e ofertando, em nome de Jesus. Vai aparecer o número Pix, os números das contas correntes, contas poupança, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco Brasil. E o número Pix. Agora eu vou fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma bênção muito especial para as pessoas que vão ver esse vídeo, Senhor. Todos os meus irmãos no Canadá, na Índia, no Paquistão, no Cazaquistão, no Turquistão, no Brasil, no Tocantins, em todos os 26 estados da Federação Brasileira e mais no Distrito Federal. Que os meus irmãos recebam esta palavra como os bereanos e ainda avaliem ela. Em nome de Jesus, meus queridos irmãos. Amém.